Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, a Lei 057. Nós vamos estudar hoje os casos de inelegibilidade, tá? Estamos aqui no artigo 10, inciso 12 da tua lei. Então você que está acompanhando pelo meu material, caso você não tenha o material, você pode clicar no link abaixo, aqui no final deste vídeo. Lá embaixo você acessa todo o material, você adquire nossas apostilas que estão totalmente voltadas para esse concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Mas vamos lá, pessoal, dando continuidade, nós vamos estudar agora os casos de inelegibilidade que está aqui no artigo 10º, inciso 12 da lei. Olha só, gente, o que nós vimos nas aulas anteriores? A gente vem dizendo aqui que quem escolhe o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição, é o governador do Estado do Pará. Quais são os critérios, quais são os requisitos para que esse Procurador-Geral de Justiça possa concorrer às eleições? Ele tem que ter mais de 35 anos de idade, ele tem que ter 10 anos de efetivo exercício na carreira e só pode concorrer ao cargo procuradores de justiça e promotores de justiça. Tranquilo, até aqui a gente já vimos isso, estamos fazendo uma mera revisão. Agora olha só, gente, a partir do momento que a comissão é formada, existe um prazo de 10 dias da publicação do edital para o candidato se registrar. O que vai acontecer aqui? Existem determinadas circunstâncias que, se o pretenso candidato estiver incidindo em uma delas, ele não vai poder se candidatar, ou seja, ele não goza de uma das condições de elegibilidade. Então, existem condições para que ele possa concorrer a aquele determinado cargo. E onde é que vão estar essas condições, pessoal? Aqui no artigo 10º, inciso 12 da Lei 057, ok? Então, quais são essas condições que podem tornar o candidato inelegível? Ou seja, ele nem sequer poderá concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. No artigo 10º, inciso 12, tá ok? Vão estar as hipóteses de inelegibilidade, tá ok? Então, olha só. Primeiro ponto, se o candidato estiver afastado da carreira e não reassumir as suas funções em 180 dias antes das eleições. Lembra que o Procurador-Geral de Justiça, ele publica o edital de 30 a 45 dias antes do término do mandato, ele publica o edital na imprensa oficial e manda uma carta aos seus eleitores, dizendo que vai ocorrer eleição. A partir do momento da publicação do edital, a gente já sabe o cronograma eleitoral, tá ok? Então, aquele pretenso candidato que queira participar do pleito, seja um promotor de justiça, seja um procurador de justiça, ele tem o prazo de 180 dias para retornar às suas funções, tá ok? Porque se ele estiver afastado da carreira, professor, como assim afastado da carreira? Vamos dar um exemplo aqui. Então imagine que um determinado promotor de justiça, ele queira concorrer para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Ele tem que se registrar, ele tem que fazer uma petição protocolar, ele tem que protocolizar, aliás, justamente no protocolo do Ministério Público num determinado prazo, senão ele nem sequer ele se inscreve, tá ok? E aí o que acontece, gente? Imagine que este promotor que queira participar como procurador-geral nas eleições, ele esteja fazendo mestrado, ele conseguiu uma licença lá e está fazendo mestrado em Portugal, tá ok? Então ele está o quê? Afastado da carreira. Então para ele concorrer, vocês acham que lá de Portugal ele pode mandar uma petição escrita e protocolizar junto ao protocolo do Ministério Público, dizendo, eu quero ser procurador-geral? Ele pode até se peticionar, ele tem o direito de ação, tá? Ele pode iniciar o processo, mas ele não vai ser deferido, gente. A comissão eleitoral não vai deferir porque ele está afastado da carreira e não reassumiu 180 dias antes das eleições. Então, estou dando um exemplo para você. Então, é o caso aqui. Então, são casos que nós estamos vendo aqui no artigo 10º, inciso 12, casos de inelegibilidade. Ele não pode concorrer ao cargo de procurador-geral. Então, se ele estiver afastado da carreira, por essa circunstância que eu dei exemplo agora, e não reassumir 180 dias antes das eleições, ele é inelegível. Tranquilo? Qual é o outro caso, pessoal? Isso aqui é bem importante. Se
se ele não se desincompatibilizar. Ah, professor, o que é isso? Desincompatibilização. Eu ouço muito isso. Toda hora a Justiça Eleitoral fala disso, nessas eleições agora que vão ter para os cargos majoritários, proporcionais, tanto para o cargo de presidente da República, senador, deputado. Eu não entendo isso, governador. Olha só, gente, o que é a desincompatibilização? Vamos raciocinar. Eu quero que você entenda, você precisa entender. Imagine só, existem determinados cargos que eles dão uma grande visibilidade àquele que pretenda concorrer numa eleição. Então, qual é o instrumento do sufrágio? Ou seja, qual é o instrumento do voto? Da escolha, desculpa. Qual é o instrumento da escolha? O voto. O voto, você tem que chegar lá e votar no candidato para aquele determinado pleito. Aqui, pessoal, não é diferente. Lembra o processo? Vamos relembrar rápido quais são aquelas regras de escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça? Como é que funciona? Existe uma lista tríplice que é enviada ao governador do estado do Pará. Os 3 mais votados, pretensos candidatos, os 3 mais votados é que vai ser enviado ao governador para a escolha de um dos 3. Então, existe uma eleição interna. Agora, imagine se, por exemplo, existem 8 candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça e deve permear essas eleições a isonomia. Todos devem ter as mesmas condições. Eles devem estar em pé de igualdade. E imagine que um esteja à frente de um cargo representativo na ANPEP, que é a Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Pará. Imagine isso. Então, existe uma associação de todos os promotores e os procuradores de justiça. Eles são associados à ANPEP, e a ANPEP ela tem fins de entretenimento, de lazer, promove campeonatos de futebol, torneios de futebol, tem uma sede campestre para fazer as festas de membros e procuradores que queiram, por exemplo, fazer o aniversário de sua filha, de seu primo, enfim, de seus amigos. E aí, isso aqui ela tem essa finalidade. Assim, de lutar pelas questões da categoria. Eles não podem se sindicalizar. Mas lutar, por exemplo, como assim, professor, lutar pelas questões da categoria? A questão da remuneratória, dos direitos, das vantagens e assim sucessivamente. Vocês imaginam, tá, que o presidente dessa instituição, olha só, gente, o presidente desta entidade chamada ANPEP, imagine se ele vai querer concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, vocês hão de convir que, se ele estiver presidente dessa entidade, dessa associação dos membros, o fato dele ser presidente, ele tem uma visibilidade maior. Então, ele consegue, em tese, ter mais votos do que os outros candidatos que não são presidente desta entidade. Estão entendendo? Porque ele está fazendo pela categoria. E aí, pessoal, o que a lei disse sabiamente? Ela disse, olha, se você quiser concorrer ao cargo de Procurador-Geral, presidente da ANPEP, se você quiser concorrer ao cargo de Procurador-Geral, presidente da ANPEP, você tem que se desincompatibilizar, ou seja, você tem que deixar esse cargo representativo. Não dá, porque você vai ferir a isonomia. Tá ok? Então, se ele estiver à frente de uma entidade de classe, ele tem que sair para poder concorrer ao pleito, porque senão fere a isonomia, gera um desequilíbrio, não há paridade de armas para a questão eleitoral. Um vai sair na frente do que o outro, um vai estar na frente do outro. Então, é basicamente esse raciocínio, pessoal. E olha só, não é só esses cargos de representação classista, mas qualquer cargo eletivo ou de confiança nos órgãos da administração superior do Ministério Público, nos órgãos da administração superior do Ministério Público. É um órgão, por exemplo, diretor de departamento. Imagine que o procurador-geral queira mudar algum diretor de departamento, não está aqui falando em desincompatibilização. Até mesmo porque, pessoal, por quê? Você já consegue me responder isso. Por que ele não precisa se desincompatibilizar? Porque quem é que pode concorrer ao cargo de procurador-geral? Só membros do Ministério Público, ou seja, só promotores e procuradores de justiça. Servidor não pode concorrer ao cargo de procurador-geral. Então, não há essa exigência para um servidor se desincompatibilizar, deixar um cargo de diretor de departamento, porque ele não pode concorrer, ele é inelegível, absoluto, tá ok? Olha só, gente, então aqui a lei vai falar, para quem é exigida a desincompatibilização? Presidente da ANPEP, que
que é a associação de classe dele, a entidade de classe. Alguém que tem um cargo eletivo. Cargo eletivo. Como é que seria esse cargo eletivo? Imagine, por exemplo, o promotor de justiça que está conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ou ele é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Falando nisso, pessoal, decore isso, tá ok? Composição e competência do Conselho Nacional de Justiça. Muito provável que venha uma questão sobre isso, lá do direito constitucional. Então aqui, pessoal, se ele está ocupando um cargo eletivo como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, para ele concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele precisa se desincompatibilizar. A mesma coisa, pessoal, se ele estiver numa função de confiança em algum órgão da administração superior. Quais são os órgãos da administração superior, pessoal, que nós vimos? Quais são os órgãos da administração superior? Nós temos os órgãos de administração, que nós vimos, nós temos os órgãos de execução e os órgãos auxiliares. Então ele não pode ter nenhum cargo de confiança nos órgãos da administração superior. Então ele não pode, por exemplo, ser procurador, quem quer ser procurador-geral não pode estar ao mesmo tempo num cargo de subprocurador-geral de justiça da área técnica administrativa ou da área jurídico-institucional. Ele não pode, pessoal, ser um diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, do CEAF. Ele não pode estar num cargo de confiança de um KO criminal, de um KO constitucional, dos centros de apoio operacional, tá ok? Então o que vai acontecer, gente? Aqui nesse caso ele tem que se desincompatibilizar, ou seja, ele tem que deixar até 30 dias antes da eleição esse cargo. Então ele se desincompatibilizando, ele se torna elegível, ele pode se registrar, tá? Então a lei traz essa outra hipótese. Existe uma coisa na lei que é importantíssima, é um salvo. Salvo o Procurador-Geral de Justiça. O que é isso aqui, Hugo? Não estou entendendo. Como assim? Raciocine comigo. O Procurador-Geral de Justiça, ele é eleito pela categoria, há uma eleição que escolhe os 3 mais votados, não é isso? Essa lista tríplice vai para o governador, e o governador escolhe um deles para um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. Se esse candidato quer ser reconduzido, ele vai ter que se registrar. Aí eu pergunto para vocês, precisa o Procurador-Geral se desincompatibilizar? Não, não precisa. Isso é o salvo que está aqui no artigo 10º, inciso 12, a linha B. Marque lá na sua lei, marque esse salvo, risque lá, faça o seu marca-texto, importantíssimo isso. Tá ok? Então o Procurador-Geral de Justiça não precisa se desincompatibilizar. Olha só. Essa questão aqui, se vier cair na tua prova, ela vai ter uma lógica. O que você vai pensar na lógica? Poxa, aquele que pretende concorrer a um cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele tem que se afastar, ele tem que se desincompatibilizar. Então, função de confiança na administração superior, ele tem que sair, porque senão ele não vai poder concorrer, já que ele vai ter uma inelegibilidade. Ele precisa se desincompatibilizar dentro de um prazo. O presidente da ANPEP também precisa de se desincompatibilizar. Se vier na tua questão, o Procurador-Geral de Justiça, pela lógica, pessoal, ele tem que sair do cargo. É isso que o nosso raciocínio tende a entender. Porque a gente imagina, poxa, se ele vai reconcorrer a um cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele está com a máquina na sua mão, administrativa, ele não precisa, ele vai ter que se afastar, é a lógica, porque senão ele pode se beneficiar, vai quebrar a isonomia, porque os outros não vão ter esse direito. Mas aqui, pessoal, a lei colocou um salvo. É a exceção que vai cair na tua prova. Tá ok? É a exceção que vai cair na tua prova. Então, toda vez que você estudar a exceção, você tem que saber a exceção, porque é isso que o examinador pode perguntar. Tá ok? Então, aqui eu te apresento, meu amigo ou minha amiga, justamente um salvo que pode cair na tua prova. Então, o Procurador-Geral de Justiça não precisa ele se desincompatibilizar. Anota aí no teu caderno isso. Isso é muito importante. Anota assim, olha, o Procurador-Geral de Justiça, se ele estiver no cargo e quiser vir à recondução, não há necessidade dele se desincompatibilizar. Então, ele não está sujeito a essa regra. Onde é que está isso, pessoal? Artigo 10º, inciso 12, a linha B, tá ok? Então decore isso, pelo amor de Deus, tá bom? Outras situações de inelegibilidade são as condutas vedadas.
O candidato, pessoal, ele não pode praticar determinadas condutas que sejam vedadas. Se ele praticar essas condutas, ele se torna inelegível. Então, além dessas questões aqui que nós já vimos, que são fixas, que estão na lei, se ele praticar alguma dessas condutas, ele se torna inelegível e a comissão eleitoral pode impedir que ele concorra ao cargo de procurador-geral. Ora, se ele nem sequer participar no processo de escolha, o que vai acontecer? O nome dele com certeza não vai para o governador naquela lista tríplice, que são os 3 mais votados. Então, olha só, gente, aqui nós vamos analisar agora o artigo 10º, inciso 30. Essas questões aqui, elas estão aqui, ó, no artigo 30, no artigo 10º, inciso 30 da Lei 057. 30 dias antes das eleições, os candidatos, sejam promotores, sejam procuradores, eles não podem, pessoal, o que eles não podem fazer? O candidato não pode, 30 dias antes das eleições, ele não pode ter promoção, ele não pode realizar e ele não pode ter o patrocínio da instituição. Para quê? Ele não pode para quê? Para congressos, seminários, cursos, reuniões de polo, outros eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição. Então, esses eventos institucionais, olha só, eu substituí aqui, isso é um mapa mental, você manda um comando neural que você substitui. Aqui, pessoal, quando você estiver fazendo o seu mapa mental, você pode justamente substituir todo aquele inciso a uma palavrinha que vai fazer você lembrar. Isso otimiza a sua revisão, tá ok? Então guarda essa informação que é muito interessante e eu aconselho que você faça isso toda vez que você estiver lendo uma legislação, porque o objetivo, pessoal, na leitura de uma legislação é você chegar a um nível, por exemplo, eu consigo hoje, basicamente, fazer uma revisão, exemplo, da Lei 5.810, que é o regime jurídico único, em 3 cartolinas. Tá ok? Então, olha só a otimização do seu estudo. Você tem que tentar chegar nesse nível, porque aí você faz uma revisão em questão ali de 30 minutos, 40 minutos, rapidinho para sua prova. Tá ok? Então, o que acontece? Aqui, olha, 30 dias antes das eleições, não pode o candidato. Ele não pode ter o patrocínio, ele não pode ter a realização e nem a promoção por parte da instituição, o órgão do MP, para cursos, eventos, congressos, reuniões de polo, outros eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição. Então não pode aqui o candidato, ele não pode, eu vou marcar, já está ali 30 dias que antecede a eleição, ele vai marcar uma reunião de polo lá do sul do Pará. Vamos reunir o procurador-geral, vai sair com a sua comitiva para se reunir com todos os promotores do polo do sul do Pará. Ele pode fazer isso, pessoal? Não. Por quê? Porque nos 30 dias antes das eleições, ele não pode praticar condutas vedadas. Isso é uma conduta vedada. Se ele praticar uma conduta vedada, ele se torna inelegível. Tá ok? Qual é a outra conduta vedada, pessoal? Aqui, olha, ele não pode bens móveis, ele não pode ter cedido. Imagine só, pessoal, os bens móveis e imóveis do Ministério Público, esses bens para propaganda. Vocês acham que pode isso? Claro que não. Então, o prédio do Ministério Público não pode ser cedido, o carro do Ministério Público não pode ser cedido, o ônibus do Ministério Público não pode ser cedido para fazer propaganda para os candidatos. A lei ela é peremptória nesse aspecto, ela proíbe. Tá ok? Outra, assim como os bens móveis e imóveis, os bens materiais, serviços e equipamentos não podem ser utilizados para propaganda. Então, papel, folder, bot, qualquer coisa do MP, o data show, o auditor, não pode, pessoal. Isso aqui fere a isonomia. Então, nos 30 dias que antecede a eleição, o candidato não pode utilizar esses bens materiais, serviços e equipamentos. Tá ok? Os serviços do Ministério Público, ele não pode utilizar isso para propaganda eleitoral, a sua candidatura, tá ok? Também, pessoal, ele não pode utilizar o site do MP para propaganda. A lei só vai fazer uma ressalva pequena. Ressalvada a divulgação de matéria jornalística imparcial sobre as eleições. Aí tudo bem, tranquilo, não vai ferir a isonomia nenhuma. Então, se for uma matéria jornalística imparcial para as eleições, para o cargo de procurador-geral, não há qualquer problema, tá ok? Não pode também os candidatos ao cargo de procurador-geral, isso é uma conduta vedada, eles não podem
ter a edição de boletins, jornais ou outra publicação oficial da MP. E isso também nos 30 dias é totalmente proibido. Um boletim informativo falando, por exemplo, dos últimos atos praticados pelo Procurador-Geral, o que fez o presidente da Associação dos dos membros do Ministério Público, promotores e procuradores, o que ele fez nos últimos 2 anos de sua atuação. Ele não pode fazer um boletim, um jornal ou outra publicação oficial do MP em prol da candidatura dele. Isso é totalmente proibido. Outra conduta vedada, pessoal. Aqui, ó, ele não pode, pessoal, fazer acessão ou utilização de servidor do MP para comitê de campanha ou propaganda. Ele não pode pegar o servidor, tá ok? Para formar o seu comitê de campanha, para fazer sua propaganda. Também conduta vedada, fere a isonomia, tá ok? Se ele praticar isso, ele está diante de uma inelegibilidade, tá bom? Tranquilo? Também, olha só, concessão de passagens aéreas. Ele não pode fazer isso. Então vamos imaginar que nos 30 dias que antecede a eleição, começa a se perceber que aumentou 30% a concessão de passagens e diárias. É uma conduta vedada. Então, em tese, ele pode se tornar inelegível pelo fato de estar praticando essa conduta. Pessoal, olha só, com relação a essas passagens e diárias, obviamente que a instituição não para, princípio da continuidade do serviço público. Vimos também que o Ministério Público, no seu mistério, na sua atuação, seja como uma instituição permanente, uma função essencial à jurisdição, tá ok? Defende a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais, individuais e disponíveis. Para que seja exercida essa função aqui, é necessário que o Ministério Público, por intermédio dos seus promotores, dos procuradores, eles tenham todas as garantias para atuar, que nós já vimos aqui. E muitas das vezes, pessoal, vamos imaginar que aconteça um dano ambiental ali no sul do Pará. Então, naquele momento, mesmo em pleno período eleitoral, pleno vapor das eleições, haja necessidade de mandar uma equipe para lá. Obviamente que está totalmente justificada essas passagens e diárias sem qualquer tipo de problema. Tranquilo aqui, mas tem que ser justificado, tem que atender o interesse público. Isso não pode aumentar sem qualquer critério, senão fica demonstrando uma captação de sufrágio, ou seja, do voto. Isso aí não pode. Inclusive, pessoal, tem certas condutas vedadas aqui. Poxa, nós estamos falando de uma instituição que é o Ministério Público. Existe um processo eleitoral de escolha, mas existem determinadas condutas vedadas que, se praticadas pelo Procurador-Geral, é até, em tese, ato de improbidade administrativa sujeito ao ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, tá ok? Outra conduta vedada, contratação, pessoal. Então não pode haver contratação, seja de funções comissionadas quanto cargos de confiança. Não pode ter esse tipo de contratação, nomeação, em pleno período eleitoral. Por quê? Se isso acontecer, gente, nesse período, tá se demonstrando uma possível negociação, tá ok? Então não há como haver nomeação de cargos de confiança e designação de funções comissionadas, tá ok? Porque senão isso pode gerar uma interpretação de que aquilo está sendo feito em prol de votos. Então, isso só pode acontecer numa situação de estrita necessidade, tem que ser motivada. Tranquilo? Senão vai demonstrar que está havendo captação do sufrágio ali, tá bom? Outra coisa, outra conduta vedada, obras. É proibida a inauguração de obras nesse período. 30 dias antes das eleições, se o Procurador-Geral vier inaugurar alguma obra nesse período, é uma conduta vedada que pode gerar sua inelegibilidade, tá ok? E aqui também, pessoal, há uma proibição aqui, tá? Uma proibição de quê? De utilizar o pleito, de utilizar a sua campanha, ela é proibida, pessoal. Não é como acontece ali fora, no executivo, no legislativo. Não há permissibilidade, por exemplo, dessa publicidade externa. Não pode ter um voto, não pode ter uma faixa, não pode ter um outdoor, não pode ter um cartaz, não pode ter trio elétrico, não pode ter alto-falante. Não existe isso nessa eleição. Não pode o Procurador-Geral chegar lá e pegar o microfone: senhoras e senhores eleitores, votem em mim. Não existe isso, como a gente está acostumado a ver
no processo eleitoral tradicional. Não existe, é totalmente proibido. A campanha que é feita pelo pretenso candidato ao Procurador-Geral de Justiça é uma campanha de conversar com os promotores, de fazer, por exemplo, a comissão eleitoral vai regulamentar isso, mas nas últimas eleições eu via muitos promotores e procuradores que estavam querendo concorrer ao pleito faziam vídeos com conteúdo totalmente pedagógico, falando da instituição, nada apelativo, nada utilizando banner, nada de trio elétrico, nada de carro som. E isso é totalmente proibido pela Lei 057. Tá ok, pessoal? Então nós vimos aqui a parte de casos de inelegibilidade, isso que nós estamos estudando, os casos de inelegibilidade e as condutas vedadas, tá ok? A gente fica por aqui nessa aula e na próxima aula a gente vem continuar o assunto falando um pouco da votação. Até mais!